paz do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Reis 19, e o versículo 3 e 4, que diz assim: E o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio Betseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A gente vê aqui uma história sobre Elias, né? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Betseba, né, de Judá. E ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giasta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Foi o texto que não foi lido aqui, né? Elias é um dos maiores profetas da Bíblia, né? Enfrentou Acabe e Jezabel, orou, o céu fechou, depois orou e o fogo desceu no Carmelo. E um homem de autoridade e unção. Mas em 1 Reis 19 vemos o mesmo Elias fugindo, cansado, com medo, pedindo a morte. Como pode, né, alguém tão usado por Deus entrar em tamanha crise, né? Aleluia. Irmão, isso nos mostra uma verdade poderosa. Os homens e mulheres de Deus também enfrentam as batalhas, aleluia, emocionais. A unção não elimina a humanidade. O profeta pode vencer demônios no público e perder batalha externa no secreto, né? Entendeu? Expulsa, mas tem batalha. Inicia quantos eu já se sentiram como Elias, né? Quantos de nós já se sentimos como Elias, esgotado, pressionado, ansioso, sem força, até para orar, não é verdade? Com as lutas do dia a dia. A boa notícia é que o mesmo Deus que levantou Elias também pode nos levantar. Você pode dar glória a Deus? Primeiro, a raiz da ansiedade em Elias, né? Quando nós lemos esse texto que foi falado em 1 Reis 19, versículo 3 e 4, medo ameaça de Jezabel, e o medo é uma porta para a ansiedade. Elias havia acabado de ver o fogo descer do céu, mas a ameaça de uma mulher paralisou isoladamente Elias e deixou seu moço e foi sozinho ao deserto. A solidão prolonga e agrava a ansiedade, exaustação física, né, que nós sentimos, espiritual. Depois de tanto confronto, orar, ministrar a palavra, pregar, Elias estava esgotado. A fadiga abre espaço para a crise emocional, não é verdade? E quantas vezes ficamos vulneráveis, né, após grandes vitórias, não é verdade? Depois do culto, depois da conquista, vem o vazio. Quantos o inimigo sopra setas de medo e insegurança, né? Aleluia. Revelação profética: o inimigo sabe que a ameaça pode ferir mais do que
a guerra. Jezabel não tocou em Elias, irmão. Apenas liberou uma palavra. Hoje o Espírito Santo revela, não é a espada que está te ferindo, mas a palavra que o inimigo lançou contra você, mas nenhuma delas prosperará. Deus é fiel conosco, irmão. Deus é fiel. Palavra nenhuma prosperará contra a nossa vida. O cuidado de Deus em meio à ansiedade. Quando nós lemos o texto bíblico em 1 Reis 19, versículos 5 e 8, Deus não repreendeu Elias, mas cuidou dele. Enviou um anjo para dar pão e água. Aleluia. Olha aí, alimentando a parte física, porque ele estava... Deus tratou no físico primeiro. Descanso, comida, fortalecimento. Isso mostra que muitas vezes nossa crise não é espiritual, mas no fruto da exaustão física e emocional. O caminho era longo demais e o anjo disse: levanta-te, come, porque o caminho demasiado para ti. Deus sabia que Elias não tinha força, por isso enviou suprimento sobrenatural. Aleluia. Deus se importa com o seu corpo, irmão, com a sua emoção, com cada detalhe da sua saúde. Ele não apenas unge, ele também restaura. Aleluia. Revelação profética ao anjo liberar esta noite para trazer pão fresco e água viva sobre a sua vida. Você não vai morrer nesse deserto, porque ainda tem um caminho diante de você. Terceiro, o encontro com Deus que cura a alma. Elias entra numa caverna, símbolo de depressão, né? E quantas pessoas estão sofrendo depressão, estão trancadas em suas casas, isoladamente, né? Deus pergunta: que faz aqui, Elias? Ele faz uma pergunta para Elias. Antes de curar, Deus leva o profeta a confrontar sua condição. Elias espera o fogo e terremoto, mas Deus se manifestou no vento suave, cura da ansiedade. Não está apenas em sinais poderosos, mas na voz suave de Deus que traz paz à alma. Muitos esperam grandes experiências para sair da crise, mas Deus vem no silêncio do secreto, sussurrando da sua voz. Palavra profética: assim como Elias saiu da caverna ao ouvir a voz suave, o Espírito Santo diz: sai da caverna, porque ainda há reis para ungir, ainda há um ministério para levantar, ainda há promessa para cumprir. Elias entrou em crise, mas não morreu. Nela ele foi restaurado e continuou sua missão até levado vivo aos céus. A ansiedade não foi o fim da história e também não será o fim da sua. O mesmo Deus que alimentou e fortaleceu e falou com Elias, hoje quer restaurar sua mente, corpo, espírito, ansiedade. O profeta, cuidado por Deus. Deus abençoe a tua vida nesta tarde.